Olá pessoal, dando continuidade então à nossa disciplina de Fisiologia Vegetal, com o exercício que eu pedi anteriormente. Eu acho que a gente já tem uma bagagem para a gente dar sequência, e eu pedi sobre as estruturas da raiz, estruturas do caule. Não foi à toa, justamente porque um dos tópicos que nós iremos abordar agora é entender como que uma planta ela faz para absorver a água do solo. Como eu já disse para vocês, quando a gente olha para um vegetal, a gente sempre lembra do processo de fotossíntese. E para que esse processo de fotossíntese aconteça, ele tem que ter bombeamento, de água, de sais minerais vindo do solo, e esse bombeamento ele tem que chegar até as estruturas que são passíveis de ter fotossíntese, que são as regiões aéreas, que são as folhas, tá? Então você imagina como isso acontece, como uma planta ela faz isso, dependendo da altura de um vegetal, que pode chegar até 100 metros, como as sequoias, como ela consegue fazer esse tipo de transporte contra o gradiente, contra a gravidade, de baixo para cima, sem ter um motor, sem ter um ruído, sem ter nada. Então é fantástico quando a gente pensa no funcionamento desse processo de condução de seiva bruta, porque vocês sabem que a seiva bruta é o transporte, a seiva bruta é formada por água e sais minerais. E essa água e esses sais minerais, ele é transportado da raiz até a região aérea através do vaso condutor. Ok? Lembram disso? O vaso condutor é o xilema, para ninguém esquecer, xilema para cima, Então, de baixo para cima é o xilema, o nome do vaso condutor que transporta seiva bruta, água e sais minerais. Para a gente voltar um pouquinho e entender com um pouco mais de clareza, a gente precisa saber como que é formado esse xilema. Esse xilema ele é formado por feixes, por fibras xilemáticas, ou também chamada de lenho, ou também chamada de fibras lenhosa. Então, o xilema ele conduz a seiva bruta de baixo para cima, e as células que formam esse xilema, eles são chamadas de células de elemento de vaso. Tenho certeza. Então, aqui nós temos as perfurações. Então, são várias, gente, vocês têm que entender que eles são formados por vários tipos de fibras, tá? Que se conectam umas às outras, que vai ter a passagem ali da seiva bruta por perfurações, de forma vertical, perfuração aqui, e lateralmente ou horizontal nós temos as pontuações, tá? Então são várias estruturas, chamadas estrutura de elemento de vaso, que forma o xilema, ou também chamado de lenho. É morto porque não tem nenhum conteúdo celular, realmente vai passar só a seiva bruta, que é formada por água e sais minerais. De onde elas vêm? Absorvida pelas raízes e tem que ser encaminhada até as partes aéreas da planta. A gente já viu que existe contribuição também para a sustentação da planta, tá? A parede celular desses elementos de vaso é formado por lignina, então é lignificada. As células do xilema, ela não tem núcleo, não tem citoplasma, não tem organela, por isso que é chamada de tecido morto, e ela é formada por várias fileiras, tá? Nas angiospermas, ela tem um calibre muito maior, e tem uma perfuração única, como se fosse um canudo mesmo. E já na traqueídeos, que são os outros grupos, que não é angiosperma, tem um calibre menor e tem várias perfurações, ok? Então, mostrando aqui na figura fica mais fácil o entendimento. Ok, como que isso acontece, A gente já viu que o xilema transporta a seiva bruta, água e sais minerais da raiz para cima. Então, essa água e esses sais minerais, eles têm que ser absorvidos por onde? Pela raiz. Para chegar até esses tecidos condutores, para chegar até o xilema, essa substância, essa água, esses sais minerais, eles precisam atravessar toda a epiderme da raiz, todo o revestimento da raiz, até atingir o objetivo, que é o xilema. E a água e os sais minerais, elas fazem esse trajeto
através de um tipo de rota, né, que a gente chama de apoplasto, simplasto e de transmembrana, tá? Calma, não precisa dar adeus à vida, só vocês observarem aqui que a gente já consegue ter um entendimento facinho de como isso ocorre, tá? Então, a água se move na raiz por essas rotas apoplásticas, simplásticas de transmembrana. O que significa apoplasto? Apoplasto, pessoal, é um sistema de rota de transporte, onde é um sistema contínuo de paredes celulares, ou seja, espaços intercelulares. Esses espaços intercelulares, além de ter essa movimentação de água, ela também serve para aeração, né? E nessa rota, a água ela move-se pelas paredes celulares, né? Através dos espaços extracelulares, porém, ela não atravessa qualquer membrana. É o famoso comer pelas beiradas. Então, ela realmente faz esse movimento pelas paredes celulares, tá? À medida que ela se desloca, então, ao longo todo do parênquima cortical específico da raiz, ok? O que é o simplasto? É uma rede de citoplasma, simplasto vem de citoplasma, então uma rede de citoplasmas celulares que elas estão interconectados por por plasmodesmos, que são tipos de estruturas ali que faz essa ligação. E nessa rota, o que acontece? A água ela se desloca através do parênquima cortical por esses plasmodesmos. Olhem aqui na figura, tá? Então, ela vai fazendo essa rota, tá vendo? Como se fosse um monte de ponte, como se fosse um labirinto, como se fosse passagens, tá? Então, isso é uma rota de simplasto, né? Ou também chamado rotas simplásticas, tá? Já a rota transmembrana, que muitos autores, né, acaba colocando o simplasto como transmembrana, como se fosse similar. A transmembrana, como o próprio nome já diz, transmembrana, ela atravessa a membrana. Então, a via pela qual a água ela entra em uma célula por um lado e sai por outro. Então, ela vai entrando para a próxima célula através dessa série de entrada e saída de uma célula a outra. Então, nessa rota, a água ela atravessa a membrana plasmática de cada célula. Então, ela faz esse caminho duas vezes, ela atravessa duas vezes, uma para entrar e outra para sair. Tá? Então, esses são os tipos de rota. Beleza, já falei para vocês dos tipos de rota. Aqui é o parênquima cortical, aqui é a epiderme da raiz, aí vocês já sabem, tá? Onde que essa água tem que chegar? No vaso condutor. Qual que é o vaso condutor? É o xilema. Cara, como que isso acontece? A gente já falou das rotas, agora eu vou explicar para vocês como isso acontece, tá? É magnífico, dá vontade de chorar. Vocês nunca mais chamam alguém que não faz nada de planta, porque você vai estar ofendendo a planta, porque planta faz muito e ainda faz calada. E ela faz muita coisa por sinal. Primeiramente, gente, vamos imaginar, vamos lembrar aqui um processo que eu já falei em fisiologia muito, que é a osmose. O que é a osmose? Vocês lembram? Lembra que o exemplo que eu dava para vocês era a questão da salada, a questão da alface? Então, osmose é um transporte de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado de soluto, para um meio mais concentrado de sal. Então, esse é um tipo de forma da gente conseguir transportar a água, porque a água é atraída por onde tem mais concentração de sal, tá? Olha que interessante. Antes de a gente seguir, só para deixar claro para vocês, existe 3 tipos de processos, tá? Para essa água conseguir e esse sal ele conseguir subir. Nós temos
um processo que a gente chama de pressão positiva da raiz, que é o que eu vou falar para você. Vou acabar de falar para vocês. Nós temos um outro conceito, um outro processo, que é o de capilaridade, e nós temos a da teoria de coesão, né, que é teoria de coesão, sucção, coesão, tá? Tem muitas nomenclaturas em relação a isso. Mas foquem aí nessa imagem, tá? Então, a gente quer fazer com que a água que está aqui no solo venha, né, através dessas estruturas da raiz e chega até o xilema. A gente já sabe a rota, simplástico, de apoplástica e por transmembrana. E eu já falei para vocês, já dei a chave para vocês da osmose. Transporte de água através do acúmulo de sal. E é exatamente isso que a raiz ela faz, gente. Pasme, é exatamente isso que ela faz. Ela faz um acúmulo de solutos no xilema para poder gerar essa pressão da raiz. Essa pressão, gente, que está sendo relacionada aqui, essa pressão ela é causada justamente por esse processo de osmose, tá? Então, ocorre um acúmulo de sal bem aqui no centro, bem aqui na raiz, onde começa o xilema, há um acúmulo de sal para provocar uma pressão positiva. A pressão positiva vai aumentar, e é justamente isso que acontece. Então, na parte central da raiz, o vegetal ele promove esse acúmulo de sais. Com isso, o que acontece? Como eu já sei que a água ela move do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a água acaba sendo sugada, a água acaba sendo atraída do solo para essa região do xilema da raiz. Olha que interessante, tá? Só que para isso, tá bom ter esse processo, né? Então, para alcançar, não tá. Para alcançar os tecidos vasculares, né, a gente sabe que essa subida da seiva bruta, do xilema, ela é realizada por esses 3 mecanismos que eu já falei. O primeiro deles é a pressão positiva da raiz, que é provocado pela osmose, que a raiz ela promove um acúmulo de soluto, um acúmulo de sal na região central, justamente para que a água seja atraída. Ela é muito esperta, gente. Só que essa pressão positiva, ela garante, tá, uma subida da raiz até 1 metro do caule. E às vezes, a grande maioria das vezes, os grandes vegetais, eles têm, né, vamos dizer assim, muitos metros de altura, 30 metros, vamos dizer. Você acha que só com a pressão positiva da raiz vai adiantar? Não. Para subir mais, tem esse outro mecanismo, que é um mecanismo de capilaridade. Para quem não sabe o que é esse mecanismo de capilaridade, eu vou tentar exemplificar para vocês aqui nesta imagem, tá? Eu mesmo fiz, então dá um desconto aí. Pessoal, isso acontece, tá? Por causa das propriedades químicas da água, tá? A gente sabe que a água é formada pelo H2O, e esse hidrogênio, ele faz a ligação chamada de ponte de hidrogênio. E essa ponte de hidrogênio, ela acaba dando uma estabilidade para a molécula de água. Quando a gente insere um canudo num copo, vai acontecer um padrão, né? Existe um padrão dessas moléculas se aderir na parede do canudo. Ou seja, as pontes de hidrogênio, elas vão provocar a adesão da água em outras superfícies. Esse mesmo copo com canudo, se você colocar outro canudo de calibre menor, como eu acabei de falar, a gente percebe que a coluna da água formada dentro do canudo ela vai ser mais alta do que no canudo grosso. Por quê? Porque as moléculas de água vão se aderir com mais facilidade, o capilar é mais fininho. Então, na planta, as fibras do xilema, eles são muito finos. E isso favorece esse deslocamento da água. Então, quanto mais fino, mais adesão das moléculas de água nas paredes dessas fibras, desse xilema, desculpa, e mais água vai subindo. Então, esse mecanismo permite elevar a água até mais 1 metro de altura, mas ainda não é suficiente para explicar.
Olha que legal. Então, a gente entendeu esse processo. Esse processo é um mecanismo de capilaridade, gente, mas anotem ali que ele também é chamado de adesão, teoria de adesão, tá? E agora a gente vai para o terceiro e o último processo, que garante a subida efetiva aí dessa água, tá? Esse outro processo, esse outro mecanismo, a gente chama de teoria de coesão. Cara, adianta você socar um canudo, colocar um canudo na boca e achar que a água vai chegar na sua boca somente com a capilaridade, por mais fino que for? Não, você tem que fazer um estímulo, né? Esse estímulo que é causado quando a gente está bebendo alguma coisa é causado pela sucção. E isso acontece, pasmem, é perfeito, isso acontece nos vegetais também. Principalmente por causa do auxílio dos estômatos. Lembram que são estômatos? Eu também pedi isso, se não me engano, acho que eu pedi isso também na atividade de vocês, justamente para a gente entender e ficar mais fácil e vocês não ficarem boiando quando eu estou falando sobre isso. Mas para refrescar a memória de vocês, a gente sabe que os estômatos, eles são estruturas anexas, né, das plantas, especificamente das partes aéreas, e eles são pequenos poros que estão associados às células epidérmicas e especializadas, tá? Então elas ficam nas partes aéreas das plantas, principalmente nas folhas, e elas são responsáveis por controlar o movimento de gases e vapor de água entre o meio interno e o meio externo, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente tem 3 processos que favorecem, né, a entrada de água, né, esse processo ali de sugar a água, né, lá da região do solo até as regiões superiores. E aí vocês têm que entender que a planta ela faz isso justamente para levar a matéria-prima para que ocorra lá nas folhas o processo de fotossíntese, que é o processo que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente viu que existe, primeiramente, a pressão positiva na raiz, que é o acúmulo de sal ali nessa região central, que puxa a água do solo para essa região central e aí promove a subida. Só que essa pressão positiva da raiz ela não é suficiente, porque tem plantas que têm vários metros de altura. Então, para isso acontecer, tem um processo que a gente chama de capilaridade, que eu acabei de explicar para vocês. Só que só a pressão positiva e capilaridade não consegue fazer com que a água necessária, a água e os sais minerais, sejam bombeados até as regiões aéreas para ocorrer, de fato, a fotossíntese. Para resolver esse problema, existe um outro processo que a gente chama de teoria de coesão, que ele acaba favorecendo um processo de sucção de água. Vocês já viram e já viram em outras disciplinas e também já ouviram falar de estômatos. O que são estômatos? São estruturas especializadas que estão principalmente nas regiões aéreas da planta, ali na parte epidérmica, e nesse caso, principalmente ali nas folhas. E esses estômatos, ele acaba, né, participando de um processo onde ocorre entrada e saída de ar, né, e isso é o processo de transpiração estomática. Se vocês olharem aqui na figura, nós temos o estômato que está aberto e o estômato que está fechado. Quem faz a abertura e o fechamento desses estômatos, que são estruturas especializadas ali presentes principalmente nas folhas, na epiderme, são as células guardas. Então, a célula guarda ela acaba favorecendo a abertura e fechamento desse canal, né, desse óstilo ali, desses estômatos. Quando acontece isso, né, para fazer a abertura é quando essa estrutura ela está mais túrgida, né, está mais cheia, e o fechamento é quando ela já está mais flácida. E ela faz isso com um processo natural, um processo de transpiração, que é um processo muito importante que a gente vai ver no decorrer da disciplina, tá? Só que quando ele faz esse processo natural de abertura e fechamento, de entrada e saída, essa entrada e saída de ar acaba favorecendo um processo que a gente chama de processo de sucção. É isso mesmo. Se você colocar só um canudo da boca e acha que somente a capilaridade vai fazer com que aquele líquido que você está tentando ingerir vai chegar até na boca, não vai adiantar. Você tem que fazer uma força, tem que fazer um processo de sucção para que você consiga ingerir o líquido. Então, por isso que a abertura e fechamento desses estômatos acaba fazendo a sucção
daquela água que precisa chegar até essas regiões, tá? Então, quando os estômatos acabam fazendo essa abertura e fechamento, automaticamente a água é puxada lá de baixo, e por isso que esse é um processo tão importante e ele é um fator primordial ali para a condução da seiva bruta. Então, se vocês virem alguma questão em algum lugar, qual é o principal fator que faz com que ocorra a condução da seiva bruta? É um processo de transpiração estomática. O que é a transpiração estomática? É uma abertura e fechamento dos estômatos. E o que é estômatos? São estruturas especializadas que são encontradas na epiderme da planta, principalmente na região aérea. E essa entrada, essa abertura e fechamento promove a entrada e saída de ar, de vapor de água, e automaticamente isso favorece no processo de sucção, e por isso que essa seiva bruta consegue chegar até essas regiões superiores aéreas, e a gente sabe que a água e os sais minerais, eles são sugados único e exclusivamente para servir como matéria-prima para ter a geração ali dos seus nutrientes no processo de fotossíntese, tá? Então, tudo é perfeitamente encaixado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida é só vocês me procurarem. Até mais!